Hoje o mundo está à beira de uma mudança colossal. Todos nós pensamos que isso ainda está longe, mas não está. A Rússia pode vencer a guerra na Ucrânia e isso vai mudar tudo. Isso vai mudar muita coisa, sua vida, seu bolso e o futuro dos seus filhos mais rápido do que você imagina. Vamos analisar o que significa a Rússia vencer em termos territoriais e políticos concretos. Vou explicar isso em detalhes, incluindo possíveis acordos e consequências para a Ucrânia e o mundo. Primeiro, apenas os fatos. A Rússia pode ou conquistar toda a Ucrânia ou manter apenas as regiões estratégicas no sul da Europa. Cada decisão tem suas consequências. Já hoje, na linha de frente, estão acontecendo eventos que podem mudar a economia, os mercados de alimentos e as alianças internacionais. E sim, vamos falar não apenas sobre a guerra, mas sobre como isso afeta a nossa vida, segurança e futuro. Em alguns minutos vou mostrar para vocês como um simples projeto de lei dos Estados Unidos está ligado a esse conflito e por que isso vai afetar cada um de nós. Não é só na teoria, sim, de verdade. Se você acha que o seu dólar, está protegido, isso é uma ilusão. E em 10 minutos eu vou mostrar por que até mesmo as suas economias podem se tornar inúteis depois de uma vitória completa da Rússia. Imagine milhões de pessoas que são forçadas a deixar suas casas, não só ucranianos, o impacto será global. A ironia é que muitos na Rússia pensam, nós vencemos isso. Mas a vitória tem um custo enorme, um preço socioeconômico. E agora, a segunda surpresa. Você verá como esse conflito afeta diretamente a situação política nos Estados Unidos e na Europa. Como exatamente, isso vai continuar sendo um mistério por mais 2 minutos. Mas isso é algo que você definitivamente precisa ver. O impacto econômico não será local, ele é global. Os preços dos alimentos, energia, petróleo, metais, tudo vai subir. Quem realmente vai se beneficiar? As corporações estatais, os oligarcas, aqueles que já controlam os recursos. Quem vai perder? Nós, você e eu. Você e eu, cada pessoa comum. Daqui a alguns minutos você vai ver um fato chocante que muda tudo o que você sabia sobre política mundial. Tudo bem, vamos falar sobre quais cenários são possíveis. Falo do cenário de desenvolvimento. Cenário 1, conquista total. A Rússia controla totalmente a Ucrânia. A UE e os Estados Unidos aumentam as sanções. Milhões de refugiados. Os mercados globais estão em caos. Cenário 2, ocupação parcial. A Rússia controla áreas estratégicas. A Ucrânia resiste. O conflito congelado mantém o Ocidente em alerta. Cenário 3, conflito congelado sem nenhum avanço estratégico, por assim dizer. Instabilidade de longo prazo. Possibilidade de pressão da comunidade internacional. A Ucrânia vai se recuperando gradualmente. E agora a surpresa número 3, um detalhe oculto. Independentemente do cenário, o golpe principal será na cadeia global de segurança e na economia de influência dos Estados Unidos e da Europa. Piero, a Rússia usa seus recursos como arma política. A fraqueza do Ocidente estimula outros líderes à agressão. Aumento dos preços, fluxos migratórios, radicalização política. Tudo isso já está a caminho para nós. A vitória da Rússia não é apenas uma guerra na linha de frente. É um jogo global, onde poucos ganham e milhões perdem. O que significa poucos ganham? Isso se refere a pequenos grupos ou estruturas que realmente se beneficiam do conflito. Elites estatais, governos que controlam recursos, oligarcas, proprietários de ativos estratégicos, energia, metalurgia, agricultura. Grandes corporações que podem lucrar com o aumento dos preços, fornecimento de armas e logística. Em outras palavras, são pessoas incomuns. São aqueles que já têm poder e influência. Eles usam o conflito como um jogo de xadrez político ou econômico. Exclusivamente, e você vai se surpreender agora, para seus próprios interesses. Agora, o que significa perder milhões? Essas são consequências reais para pessoas comuns e países inteiros. Milhões de refugiados. Perda de casas e empregos, aumento dos preços dos alimentos, energia e moradia, abalos sociais e econômicos.
instabilidade na vida e na segurança, radicalização política. As pessoas são forçadas a tomar medidas drásticas ou mudar suas opiniões sob pressão das circunstâncias. Você pode perguntar como isso se aplica à Ucrânia e à Rússia? Se a Rússia vencer a guerra total ou parcialmente, os jogadores estratégicos ganham recursos e influência política. Ao mesmo tempo, muitas pessoas na Ucrânia, Europa e até nos Estados Unidos sentem o impacto através do aumento dos preços do grãos, gás e petróleo, o fluxo de refugiados, instabilidade geopolítica que se reflete na economia e na política. Se aceitarmos a realidade de que a Rússia não vai sair dos territórios já ocupados, Donbás, sul da Ucrânia, parte de Kherson, talvez Mariupol, então o melhor desfecho para o mundo todo é um conflito controlado, estabilizado, congelado, que minimize novas perdas e choques globais. Vamos analisar passo a passo. Territórios e status quo. A Rússia mantém os territórios ocupados, mas não avança mais. A Ucrânia mantém o controle sobre o restante do país, Kiev, Lviv e o Oeste. Formalmente pode ser estabelecido um acordo sobre a linha de demarcação, internacionalmente reconhecido como um status temporário, semelhante à Transnistria e à Ossétia do Sul. Porque esse é o melhor cenário agora. O conflito não se espalha além disso. E o mundo tem a chance de evitar uma escalada em grande escala. A Ucrânia continua sendo um Estado com instituições, exército e economia capazes de se recuperar gradualmente. Para aqueles que agora estão pensando, meu Deus, que horror, eu não vou mais assistir nem ouvir, assistam até o final. Economia e mercados globais. A Rússia obtém recursos estratégicos com utilidade limitada, mas não controla toda a Ucrânia. Ou seja, na principal exportação de grãos e metais continua sendo possível através dos portos ucranianos livres. Os preços nos mercados globais vão oscilar, claro, mas dessa forma consegue-se evitar uma catástrofe alimentar mundial. As sanções permanecem, mas o mundo vai se adaptando gradualmente a novo normal, ou seja, o isolamento econômico da Rússia em relação ao Ocidente. Esse é o principal benefício. As pessoas comuns na Europa e nos Estados Unidos sentem menos choques do que sentiriam com uma tomada total. As consequências econômicas são controláveis. Planos de apoio à Ucrânia e vizinhos são possíveis. Consequências sociais e humanitárias. Milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia, mas uma nova migração em massa está sendo evitada, se a linha de frente se estabilizar, quero dizer. A vida nos territórios controlados pela Rússia continua difícil. Repressão, controle, mas menos vítimas do que haveria com a anexação total do país. A Ucrânia pode começar a reconstrução e a mobilização interna para proteger e apoiar a população. O principal é que permanece a esperança de recuperar os territórios no futuro. E na restauração do capital social da Ucrânia. Assuntos internacionais, geopolítica, a Rússia continua sendo um ocupante local, mas a comunidade internacional ganha um instrumento de pressão. Sanções econômicas, isolamento político, pressão diplomática, a OTAN e a UE reforçam a defesa da Europa Oriental, mas evitam uma guerra direta. O cenário mostra a fraqueza do agressor sem uma recompensa completa. Isso impede uma escalada massiva da guerra em outras regiões. Então, o melhor para o mundo, uma zona de conflitos estabilizada, na qual a Ucrânia vive e se desenvolve, e a Rússia não obtém controle total sobre os recursos estratégicos. A ordem mundial permanece parcialmente protegida por um tempo contra outros regimes autoritários. Ou seja, o melhor resultado nas condições de impossibilidade de retirada completa da Rússia é a preservação da independência da Ucrânia, onde isso for possível, conter o agressor por meio de medidas diplomáticas, econômicas e militares. Minimizar os choques globais, alimentação, economia, migração, segurança. E uma perspectiva de longo prazo. O mundo mostra que até mesmo uma agressão parcial tem um preço e não compensa totalmente. Mesmo que a Rússia mantenha os territórios ocupados, o mundo sai ganhando. Se o conflito não se espalha mais, é controlado e a pressão internacional é mantida, criando espaço para recuperação e futuras negociações ou algum tipo de ação
Sim, mesmo que agora pareça que a Rússia mantém firmemente os territórios ocupados, mas em 20 anos muita coisa pode mudar. Vamos analisar cenários realistas de longo prazo, como se diz, para encerrar. As sanções e o isolamento podem ter um efeito de longo prazo. Atraso tecnológico, estagnação econômica, falta de investimentos. Estou falando da Rússia. A geração jovem na Rússia pode se tornar menos leal à política atual. Isso levará a uma pressão interna sobre a liderança. Crises de longo prazo, questões energéticas, demografia e problemas orçamentários podem forçar a Rússia a reduzir os gastos para manter os territórios ocupados. Possível efeito sobre a Ucrânia. A nova liderança da Rússia pode concordar em negociar a devolução dos territórios em troca do levantamento das sanções ou de garantias internacionais. Isso pode fazer parte de um acordo de longo prazo com o Ocidente e a Ucrânia. A migração e o declínio da população nos territórios ocupados podem torná-los economicamente e socialmente difíceis de administrar. Os jovens, as novas gerações que cresceram sob influência ucraniana ou com experiência ocidental, podem criar associações locais. Após 10 a 20 anos de ocupação, a identidade social e cultural nesses territórios pode se inclinar para a Ucrânia, criando condições para um retorno pacífico por meio de referendo ou acordo. Daqui a 20 anos, o mundo pode experimentar uma nova ordem global. China, Estados Unidos, UE, OTAN. O equilíbrio de forças está mudando. A comunidade global pode exercer forte pressão diplomática, bloqueando a integração desses territórios à Rússia. São possíveis investimentos na reconstrução da Ucrânia e pressão sobre a Rússia para compensar os danos e estimular negociações. O possível efeito para a Ucrânia é que tratados internacionais e garantias de segurança criarão condições para a retomada pacífica do controle sobre os territórios. A Rússia pode concordar com a devolução gradual das regiões em troca da redução da pressão e de um incentivo econômico. Daqui a 20 anos, os avanços tecnológicos e militares podem mudar o equilíbrio de poder. Armas cibernéticas, drones, inteligência, sistemas inteligentes. A Ucrânia pode usar novas oportunidades para exercer pressão ou controle sem arriscar grandes perdas. Em resumo, vamos ver o que temos até agora. Mesmo que a Rússia mantenha os territórios ocupados, então, primeiro, a pressão econômica e política ao longo das décadas pode enfraquecer o controle. Segundo, mudanças sociais e demográficas podem inclinar a população a favor da Ucrânia. Terceiro, a pressão internacional e as novas realidades globais criarão a possibilidade de um retorno pacífico dos territórios. E quarto, o progresso tecnológico dá à Ucrânia novas ferramentas para a defesa e restauração do controle. Em outras palavras, daqui a 20 anos, afinal, a situação não é estática. Existe a possibilidade de recuperar os territórios se a Ucrânia mantiver sua soberania, apoio internacional e disposição para se adaptar. Os ucranianos demonstraram coragem inédita e vontade de defender sua terra em comparação à história europeia. Na época de Hitler, muitos países, incluindo França e Bélgica, capitularam diante do avanço de um inimigo poderoso. Mas a Ucrânia mostrou: a força não se mede apenas pelo tamanho do país ou do exército. A Rússia, que muitos consideravam invencível, revelou-se um país com enormes problemas internos, sem um plano claro e sem entender o que está fazendo. Escreva nos comentários de que forma isso muda o equilíbrio de poder no mundo. A Rússia revelou-se, de certa forma, um colosso com pés de barro ou, como dizem os chineses, um tigre de papel. É isso. Até logo.